Olá a todos, hoje gostava de fazer aqui um vídeo sobre um tópico sobre o qual eu fui muito intuída a fazer, que é o poder. Nós muitas vezes procuramos exercer poder sobre os outros, ou tentando mudar os seus comportamentos, mudar as suas formas de pensar, mudar as suas formas de agir, ou mesmo manipulá-los de forma a que eles façam alguma coisa que nós gostaríamos que eles fizessem. E isto acontece diariamente, das mais variadas formas possíveis. Quando nós estamos muito focados em alterar os modos, a forma como o outro age e reage aos vossos estímulos, sejam as palavras, sejam sentimentos, sejam ações, seja o que for, vocês estão de alguma forma também a ceder o vosso poder a essa pessoa, porque o vosso foco, a vossa energia está a ser direcionada para essa situação, para essa pessoa. E porquê é que eu venho trazer este tópico? Existem seres a nível os reais, poderosos, por assim dizer, que estão na política, celebridades, também na medicina, a nível de estatutos de saúde, que manipulam muitas vezes as pessoas a acreditar que as pessoas não têm o poder, a capacidade de transformar a sua vida. Não têm o poder, a capacidade de serem, se autocurarem, de viverem, construírem uma vida mais alinhada com aquilo que elas verdadeiramente gostam, que elas realmente querem ou desejam construir. E de que forma é que eles manipulam a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Existe uma cabala muito negra que se alimenta desta energia, da energia da insegurança, do medo, da falta de confiança e da necessidade de controlar o que está ao nosso redor. E porquê é que nós muitas vezes tentamos controlar o que está ao nosso redor? Eu venho aqui partilhar também a minha experiência. Eu fui violada quando tinha 5 anos pelo meu vizinho. E houve várias situações na minha vida no qual foi exercido controle sobre mim através de atitudes de outras pessoas e nas quais também me fizeram cair na malha de ilusão, de querer também exercer controle sobre os outros. E, nomeadamente, esse foi o primeiro episódio e realmente abalou-me profundamente a minha autoestima, porque primeiro não tinha um pai presente e também nunca cheguei a ter um pai presente, embora tivesse a mesma figura masculina em casa, que era o meu tio e o meu avô. Eles nunca tiveram uma atitude protetora em relação a mim, pelo contrário. Eles protegiam muito a minha avó, que era a figura alfa de lá de casa, mas eu era como se eu fosse a vilã, não é? Na realidade, mais tarde descobri que a vilã não era eu, era a minha avó, porque ela usava magia negra. Enfim, ela me alimentava toda essa energia da cabala negra e tinha uma necessidade de ser uma de controle, porque a cabala negra, ela alimenta-se precisamente de pessoas escolhe pessoas que para ir alimentando, porque é como se tivéssemos uma macroestrutura, não é? Uma microestrutura, e depois mesmo quase como se fossem os micróbios, não é?
Tens a macro, a micro e depois tens aquela estrutura mesmo mais pequena. E então existem os seres poderosos, né, que controlam e que fazem realmente rituais que envolvem crianças e nomeadamente sacrifício. E depois temos as microestruturas, que já são outras também de uma classe mais alta, que também controla o dinheiro, controla as mentalidades, nomeadamente influenciadores, escritores, televisão, celebridades, etc. Que também vão manipulando as massas, não é? Mas já de uma forma mais direta, ou seja, através dos mídias. E depois temos os micro, que são as pessoas comuns. E as pessoas comuns que acabam por ser influenciadas por estas energias, essencialmente fazem pactos, sim, fazem pactos com entidades malignas e com... mas já é, por exemplo, vão ao curandeiro local e pedem um trabalho ou fazem mesmo um pacto, começam a fazer orações diárias, mas elas não ganham muito, ou seja, não se expandem ao ponto de ter casas, mansões, etc. Ou um controle mais empregados. Eles são os empregados, eles são as pessoas que trabalham e constroem o poder destas massas, aliás, são essas massas que constroem o poder depois da cabala negra, das macro estruturas malignas que influenciam toda a nossa sociedade. Mas elas só nos influenciam, porquê? Porque nós cedemos todo o nosso poder a estas entidades. De que forma é que nós temos o nosso poder? Através do medo, através de sentimentos de culpa, camuflando situações que estão a ser vivenciadas nos seios familiares e que não são faladas, situações que aparecem uma ou outra vez nas notícias, mas ninguém as aborda diretamente com outras pessoas, ou seja, não há uma abordagem direta e não há uma estrutura de união para evitar que estas situações continuem a passar impunes, porque nós vemos realmente associações e não sei o quê, mas toda aquela situação ela é criada para ser totalmente abafada. As pessoas não existem estruturas que trabalhem principalmente o emocional, as crenças que foram geradas por causa destas situações e libertação de culpas e de medos que são criados decorrentes destas situações e que depois acabam por ser alimento dessas entidades. A sensação de não ser suficiente, não ser merecedor de coisas boas, vem muitas vezes destas situações. Eu estou a falar disto porque realmente eu fui violada, não é, pelo meu vizinho. Foi dessa forma que eu pedi a minha virgindade e foi muito, muito difícil para mim. Ele ameaçou que matava a minha família porque ele tinha uma caçadeira e eu olhei para aquilo e fiquei tipo, não... Depois de passar por toda aquela experiência e eu não queria de forma alguma que a minha família fosse prejudicada, não é? Por eu falar, por eu dizer aquilo que se tinha passado. Ele, entretanto, já faleceu, mas
toda aquela situação, ela realmente teve um impacto muito forte na forma como eu passei a encarar as pessoas, os relacionamentos, os homens também. E mais tarde, a minha avó tinha uma associação para idosos, para as pessoas irem lá, passar o tempo, não ficarem fechadas em casa. E então ela levava-me para lá porque ela dizia que eu não podia ficar sozinha em casa, etc. E eu recordo-me que eu não gostava, eu não conseguia estar lá dentro. Eu ficava, sentia-me presa, sentia-me mal, é como se eu ficasse com falta de ar. Eu na altura não percebia porquê, hoje eu percebo. Eu estava sempre cheio de demónios, que a minha avó gostava muito de encher aquilo de demónios, e não só. Não eram só os dela, também eram das pessoas que frequentavam o local. E eu, embora não tivesse consciência disso, eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva e eu sentia tudo aquilo. Então eu precisava de estar na rua, num ambiente neutro. E na rua, aquilo que eu encontrava era... Fiquei sem luz aqui. Aquilo que eu encontrava na rua, aquilo que eu encontrava eram rapazes também. Rapazes que também batiam-me, chegaram também a aliciar-me sexualmente em troca de porrada mesmo, pediam-me bater. Infelizmente, na altura percebi que uma das raparigas, não é, que lá vivia também, ela tinha 2 irmãos. Os irmãos foram eles que me puseram também nessa situação. Eles faziam isso a ela, mas dentro de casa. Mas violavam-na mesmo. Não foi a única situação que eu tive a oportunidade de descobrir. Havia outra vizinha, já quando eu fui viver noutra casa, em que ela também era violada pelo irmão e pelo pai também. E depois com o despertar espiritual e começando a trazer mais esta história a fundo para limpar e para remover toda a culpa, toda a não... Toda a vergonha, toda a incapacidade de me amar, não é? Toda a incapacidade de me aceitar como eu era, melhor como eu sou. E fez com que eu começasse também a ter contato com outras pessoas de outros níveis, outros estratos sociais, que passavam por situações semelhantes em casa. Isto é mais comum do que é falado, isto é mais comum do que... E é necessário existirem também... É necessário existirem locais onde as pessoas possam realmente falar sobre as situações sem serem julgadas. Porque às vezes nós começamos a olhar para as pessoas e para a sociedade, e eu lembro-me de sentir isto, que o padrão era que a rapariga perdesse a virgindade já quando era adulta, não é? E depois perguntavam-me quando é que perdeste a virgindade. E eu mentia, porque eu tinha vergonha, não é? E isto acontecia com várias pessoas, várias mulheres que tinham passado por situações semelhantes, mas não podiam admitir, porque era visto como sendo algo vergonhoso. Mas a vergonha está naquelas pessoas. A vergonha está nas pessoas que realmente exercem esse tipo têm este tipo de ações que fazem mal a uma criança, a um adolescente. A violação é algo muito sério e é algo que não é falado.
Hoje em dia, nas redes sociais, há pessoas que já falam sobre isto, mas mais do que falar, é preciso ir à ferida, é preciso sará-la, é olhar para ela e curá-la, encher essa criança, essa situação com amor, é aceitar que a culpa não foi nossa e que a situação nos contribuiu para nós, de alguma forma, evoluirmos como seres espirituais. Porque nós podemos até ter N experiências, mas nada nos vai conectar a um nível mais profundo do que uma experiência que foi partilhada através de uma vivência mesmo, de termos mesmo passado por aquela situação. Porque eu posso dizer assim, olha, eu passei por isto, mas tu não passaste, tu nunca vais perceber qual é o nível de dor, qual é o nível de sentimento, qual é o nível de... Qual é que é o nível de intensidade, não é? Que essa situação traz. Porque é impossível, tu não estás lá, tu não tiveste a mesma experiência, não houve. E quando tu passas por uma experiência, tens a capacidade de empatizar com uma pessoa que também passou pelo mesmo. Mas também é importante sair desse papel, da vitimização. Porque se não sais da vitimização, tu vais atrair sempre situações que te vão vitimizar. Um agressor procura sempre uma vítima. Não há uma vítima sem... não há um agressor sem haver uma vítima. Se a pessoa estiver energeticamente com uma energia de vítima, vão haver agressores a procurar por ela. Hoje em dia eu entendo isto, mas na altura em que isto me acontecia e que eu traía este tipo de situações, eu era uma criança, não conseguia entender isto. E eu tinha muito medo de me expressar porque em casa eu fui reprimida pela minha mãe, pela minha avó. Sempre que eu me expressava, sempre que eu expressava raiva, sempre que eu me queria voltar com alguma situação má que me fizessem, alguma situação que me deixasse desconfortável. A minha mãe batia-me bastante, eu não podia falar, não podia dizer aquilo que eu realmente pensava e isso influenciou muito na forma como eu, na minha capacidade de defesa em relação a estas situações. Eu não conseguia defender, eu ficava estática. E o facto de eu ficar estática... Olá, estava aqui com algumas visitas que não eram muito boas. Porque quando eu começo a abordar estes tópicos, há sempre energias que gostam de interferir. Então, eu estava aqui a falar sobre a questão de nós realmente deixarmos de lado o nosso lado mais vítima, principalmente quando nós entramos quando nos tornamos adultos, principalmente quando nos tornamos conscientes e fazemos o nosso despertar espiritual. Isso porque, se nós continuarmos presos a essa energia, nós vamos atrair mais situações tóxicas, situações de pessoas que nos vão vitimizar, porque nós estamos nós identificamos-nos com esse papel. Se é uma situação fácil de ser... Não. Eu não vos vou iludir, não vos vou dizer, é de um dia para o outro, mentira. São anos de cura, são meses, são o que for. Quando mais nós tivermos a capacidade de nos desapegarmos e realmente de irmos lá fundo e enfrentarmos a ferida e curarmos, mais rápido será o processo. Mas, no entanto, vai ser algo que é feito por camadas. E quando mais nós vamos alcançando as camadas, mais... quando nós vamos libertando uma camada, vai aparecendo outra, etc. Até chegarmos mesmo ao fundo. O que é que isso permite? Permite que esta
esta cura, esta autoaceitação de que nós somos, esta limpeza de feridas, sarar essas feridas que nos foram deixadas, porque enquanto nós não sararmos essas feridas, o nosso poder está no outro. A nossa capacidade de sermos felizes está no outro. A pessoa fez aquilo, e a pessoa fez aquilo com uma intenção má. A pessoa fez aquilo para nos roubar a alegria, para nos roubar o entusiasmo, para nos roubar a autoestima, para nos roubar a nossa capacidade de nos defendermos, a nossa capacidade de nos fazermos nos expressarmos como nós somos, não é? E quando alguém nos tira essa expressão, essa capacidade de nos expressarmos como nós somos, e às tantas nós começamos a olhar para a vida como se fosse algo injusto, como se eu passei por isto e os outros, tipo, olhamos para as pessoas e elas parecem que estão bem, que não estão a passar por nada disto. Epá, nós temos que começar a parar e pensar assim, fogo, se eu tenho uma experiência mais dolorosa que eu passei e sei que ela existe, não é? Epá, mais vale pedir ajuda e tentar também trazer essa situação à tona. Se vocês estiverem no seio familiar ou no local onde esta situação está a ocorrer, saiam de lá, arranjem forma de sair de lá, porque isso faz-vos manter cativos essa situação. E depois falem, peçam ajuda, isso é muito importante. E quem realmente tiver a possibilidade de ajudar, tipo, se tiver recursos financeiros, tenha realmente esta capacidade de empatizar, tenha recursos financeiros, tenha recursos também de cura, etc. E tenha essa possibilidade de ajudar alguém que esteja realmente disposto a ser ajudado, porque nem sempre as pessoas querem ser ajudadas, mas se nós realmente pedimos ajuda de coração, vai sempre haver alguém que nos vai ajudar. Peçam ajuda a Deus. Deus vai colocar as pessoas certas no vosso caminho. Eu não tinha capacidade de pedir ajuda. Eu lembro-me de chegar a uma altura em que eu entrei numa depressão, já adulta, não é? E porque olhava para a minha vida e a minha vida não fazia sentido. Eu desde então eu perdi toda a vontade de viver. E eu pedi ajuda a Deus, disse, por favor, Deus, ajuda-me, ou melhor, eu até perguntei assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Por que é que vocês não me deixam morrer? Porque eu queria morrer, não é? A todo custo. Então disse, por que é que vocês não me deixam morrer? Mas só pode haver um motivo extremamente importante, ou devo ter uma grande missão para não me deixarem morrer, tipo. E isto foi por volta dos 28 anos, mais ou menos. E foi então que Deus fez uma das cenas que eu até hoje fico estupefacta. Porque eu tinha uma colega com quem eu já não falava há imenso tempo. Também estava a passar por uma depressão e veio-me falar do Reiki. E que ia fazer uma ação em Lisboa e eu, entretanto, ia para Lisboa. Acabei por ir para Lisboa para ir ter com ela. E a terapeuta acabou por me convencer a fazer uma sessão também. Na altura estava desempregada, muito triste, etc. Mas, fazer. E foi aí que eu comecei a entrar na espiritualidade. Me di conta esta história com mais calma, mas isto para vos dizer. Existe uma cabala. Existem pessoas que se aproveitam do facto de nós criarmos escudos de defesa, de nós não estarmos vulneráveis, de nós alimentarmos os nossos medos, alimentarmos as vergonhas, alimentarmos a culpa.
e que tenta camuflar e criar aquela imagem de que as pessoas têm que ser perfeitas, que as pessoas não passam por traumas profundos, que as pessoas não têm, que as pessoas têm menos valor se passarem por traumas profundos, se tiverem sido tratadas dessa forma, porque o ideal é este, então este aqui é que é a pessoa que é mais merecedora disso e daquilo. E não. A verdade existe, ela está escondida. E todos nós somos responsáveis por trazê-la à tona, porque só desta forma é que nós vamos começar a olhar para nós como pessoas que realmente somos comuns. Todos nós já passamos por isso. Andar a tentar humilhar um ao outro, ou tentar controlar o outro, fazer com que o outro sinta pior do que nós, não nos leva a lado nenhum. Muito pelo contrário. Essas pessoas, não é, que estão no macro comando, não é? Elas vão ganhar cada vez mais força, vão ganhar mais controle sobre nós e vão permitir que nós nos sintamos piores ainda com aquilo que somos. Com empregos que não nos respeitam, que nos tratam miseravelmente, que nos fazem sentir como se nós não fôssemos nada nem ninguém. É este o mundo em que vocês querem realmente viver? Ou vocês querem realmente parar, refletir e fazer a diferença? Porque eu quero fazer a diferença. É por isso que eu estou aqui hoje a falar sobre a questão do poder, a falar sobre estas feridas profundas que eu sei que existem no coração de cada uma destas pessoas, as pessoas que mais fazem mal, as pessoas que muitas vezes entregam as suas almas a entidades de baixa vibração, foram aquelas que mais sofreram. Eu tenho consciência disso, mas se vocês continuarem a alimentar essas energias, se vocês não se permitirem libertar-se dessas energias, deixar de lhes dar alimento, elas morrem à fome. Porque elas não têm luz própria, mas vocês têm. E se vocês continuarem a fazer isso a vocês mesmos, às pessoas que estão à vossa volta, vocês vão acabar sozinhos, sem alegria, desesperados, deprimidos, doentes. Então é muito importante que neste momento vocês comecem a fazer parem, façam uma reflexão. O que é que vocês querem criar? Vocês querem continuar a camuflar situações que se forem expostas vão realmente criar um mundo mais consciente, um mundo melhor, em que nós podemos ser autênticos, não temos de estar a esconder por trás de máscaras, por trás de uma falsa ilusão de que as coisas têm que ser perfeitas. É mentira, isso não existe. A perfeição somos nós sermos autênticos, somos nós sermos unidos. Entrar em conflito com os outros não vai minimizar os nossos problemas, muito pelo contrário, só os vai aumentar. É isso que nós queremos. Então, eu estou a deixar esta reflexão porque realmente este é um momento crucial para nós realmente deixarmos de dar o poder que reside dentro de nós, de co-criarmos uma vida maravilhosa, uma vida cheia de amor, cheia de abundância, cheia de saúde. Deixarmos dar esse poder a pessoas, entidades, energias que não merecem os nossos sacrifícios. Ok? Um beijo. Muito amor para todos e muita luz.